Fala galerinha, tudo beleza? Bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal Descomplicando a Matemática, aqui é o professor Pedro e hoje vamos estar falando sobre Teorema de Pitágoras, um dos teoremas mais importantes da matemática, que ele é usado até hoje e para muitos quesitos, inclusive a astronomia também é utilizado o Teorema de Pitágoras, né? Andei observando também que até na teoria de Einstein é utilizado também o Teorema de Pitágoras, tá bom? Então vamos relacionar algumas coisas aqui primeiro. Vamos relembrar quais são os elementos que temos, né? Nós temos uma hipotenusa e catetos, tenho dois catetos. Mas o Teorema de Pitágoras ele é aplicado em quê? Falando desses elementos, em todos os triângulos retângulos. Quais são os triângulos retângulos? Aquele triângulo que tem um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, ok? Vamos observar esse triângulo aqui. Nesse triângulo eu tenho aqui esse vértice, né? Chamei de A, esse vértice de B e esse vértice de C. O vértice A, eu tenho uma altura que finalizou aqui, que é só o H, tá? Mas essa daqui é só a altura do triângulo desenhado desta maneira, tá? Se ele for desenhado de outra maneira, a altura se transforma nessa parte aqui, ok? E aí, esse ângulo A, que é 90 graus, ele gerou para mim um lado A. Esse lado A, que é do B até o C, eu chamo ele de hipotenusa, tá bom? Hipotenusa. E agora vamos falar dos catetos. Quais são os catetos, né? Primeiro, vou falar desse lado C aqui, que é chamado de cateto C. Por que é cateto C? Porque esse lado aqui gerou um ângulo C, né? Esse ângulo C gerou o lado C, que é chamado de cateto, tá? É o primeiro cateto. O segundo cateto é o cateto B, é o lado de A até C, foi gerado por conta desse vértice B aqui, ó, que gerou um ângulo B, certo? Esse ângulo B gerou esse lado que chamamos de B menor, que é um dos catetos, tá? Então tem o cateto C e o B são catetos, são lados menores do triângulo retângulo, presta bastante atenção nisso, porque os lados menores do triângulo retângulo são chamados de catetos. E o lado maior, quem que é o lado maior? É o A. Quem que é o A? Hipotenusa. Então, hipotenusa é o lado maior e os outros menores são chamados de catetos. Beleza. Tem uma regrinha que gosto mesmo de falar ela, porque para decorar. Se decorou ela, acabou. Que é essa daqui, ó. Em todo triângulo retângulo, em todos, sem exceção, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Isso gerou a fórmula para mim. Qual a fórmula que é essa que Pitágoras descobriu no teorema dele? A ao quadrado, quem que é o A? Hipotenusa, é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Quem é B e C? Catetos, os lados menores, né? Temos 370 demonstrações do Teorema de Pitágoras. Então, 370 maneiras de mostrar para vocês que a teoria dele é exata. E uma está aqui, o triângulo pitagórico. Esse triângulo pitagórico ele vai ter um cateto de 3, um cateto medindo 4 e a hipotenusa mede 5. Aqui tem um ângulo retângulo, certo? O que vai acontecer, né? Para provar que isso é verdade. Se aqui vale 3, vamos imaginar que eu tenho um quadrado aqui, que eu tenho um quadrado com 3 e 3. 3 vezes 3 vai dar 9, certo? Aqui eu tenho 4 e aqui eu também tenho 4, né? Vou fazer um quadrado do lado desse cateto aqui. Coloquei o quadrado aqui de medidas 4, 4 vezes 4 vai dar 16. Esta vai ser a área desse quadrado, certo? Calculei a área desse e a área desse, a área de dois catetos, né? Com a medida dos dois catetos, dos seus lados desse triângulo pitagórico. E a hipotenusa é 5, então vou colocar um quadrado aqui também. 5 vezes 5, 25. Então, aqui eu estou mostrando que, para estabelecer esse teorema dele, né? Mostrei aqui para vocês que aqui deu 25 esse quadrado, que tem esse lado que é a hipotenusa do triângulo, certo? Que é 25, vai ser igual, ó,
o quadrado, porque eu não coloquei um quadrado aqui. Um quadrado justamente não é porque o quadrado da fórmula aqui. O quadrado quer dizer que é elevado a 2. Certo? O quadrado quer dizer que está elevado a 2. Então, por isso que eu coloquei um 5 aqui e um 5 aqui formando um quadrado, porque ele fica 5 elevado a 2, que dá 25, tá? Então, aqui deu 25. Aqui eu tenho 16, que é o cateto 4, que dá 16, que é o quadrado dele, né? E o 3 ao quadrado, que dá 9. Através do teorema dele, falou para mim aqui, ó, o quadrado da hipotenusa é igual à soma das medidas dos quadrados dos seus catetos, né? O quadrado da medida dos seus catetos. Então, 25, só para mostrar aqui o teorema dele, 25, uma das demonstrações, 16 mais 9 vai dar 25. Então, 25 é igual a 25. Essa demonstração do triângulo pitagórico, ela é expressa de várias outras maneiras interessantes também. Então, essa aqui é uma para mostrar para vocês o quanto a teoria dele é verdadeira, né? E aqui temos um exemplo para trabalhar. Observe o desenho e calcule o comprimento da escada. Então, aqui eu tenho uma escada, ela está a uma altura de 4,8 metros perante a sua base, né? Porque vamos imaginar que esse aqui seja um muro e esse aqui seja o chão. Entre o chão e o muro, eu tenho um ângulo de 90 graus, tem que ser perpendicular. Por que tem que ser perpendicular? Porque não tem como eu ter um muro inclinado, né? Ele tem que ter um 90 graus aqui. Se ele não tiver um ângulo de 90 graus, e se ele tiver menos, ele pode cair para o lado de cá. Se ele tiver mais, ele pode cair para o lado de lá, né? Então, aqui eu tenho o muro, 4,8 metros. Do muro até a base da escada tem 3,6 metros. E eu quero descobrir qual é o tamanho dessa escada. Vou chamar de X. O que eu observo aqui? Formou o quê? Um triângulo retângulo, essas duas figuras, né? Então, o que eu preciso de descobrir para aplicar o teorema de Pitágoras? Quem é a hipotenusa e os catetos. A hipotenusa é o lado maior, que é x, que é o tamanho da escada, o comprimento da escada. Eu sei que ela, por quê? Sempre vai estar oposta ao ângulo reto, de frente a ele, ó. De frente a ele. Então, vamos aplicar essa fórmula. A ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Quem é o a? O a é o x, que é o comprimento da escada, né? Então, eu posso deixar a, posso chamar de x, tanto faz. A ao quadrado é igual. B e c são catetos. Então, aqui pode ser b e aqui pode ser c. Professor, se eu inverter, chamar aqui de c e aqui de b, não tem problema, vai dar o mesmo valor, tá? Então, b ao quadrado, quem é b ao quadrado? 4,8. Mais c ao quadrado, quem que é c? 3,6 ao quadrado, que é o outro cateto, certo? Agora, o que eu vou fazer? Vou calcular. Ao quadrado, continuo como ao quadrado. Posso chamar de x, né? Como aqui eu chamei de x, eu vou colocar um x, né? Então, aqui é x e aqui x. 4,8 ao quadrado, vamos lá. É 4,8 vezes 4,8. 8 vezes 8, 64, sobra 6. 8 vezes 4, 32. 32 mais 6 para 38. Apago isso aqui. 4 vezes 8, 32. Opa, aqui é 32, eu coloquei 34. Né? Eu errei aqui. 4 mesmo. 8 vezes 8, 64, sobra 6. 8 vezes 4, 32. Mais 6, 38. Beleza. Agora, 4 vezes 8 vai dar 32. Sobra 3. 4 vezes 4, 16. Mais 3, 19. Então, aqui, 4, 10, vai 1. 1 mais 9 vai dar 10, mais 3 dá 13. Vai 1. 1 mais 1, 2. Então, eu tenho duas casas com vírgula, 23,04, mais o 3,6 elevado ao quadrado. 3,6 vezes 3,6. 6 vezes 6, 36, sobra 3. 6 vezes 3, 18, né? 18 mais 3 vai dar 21.
apago aqui, para não confundir. 3 vezes 6 dá 18, sobra 1. 3 vezes 3, 9, mais 1, 10. Então aqui, 6, 8 mais 1, 9, 2 mais 0, 2 e 1. Aqui eu tenho duas casas decimais também, então aqui dá 12,96. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou somar esses dois valores, né? Então aqui, ó, 23,04 mais 12,96. 4 mais 6, 10, vai 1. 1 mais 9, 10. Desce a vírgula, sobra 1. Lembrando que a soma, vírgula abaixo de vírgula. 3 mais 1, 4. 4 mais 2, 6. 2 mais 1, 3. Então, 36,00. Não preciso de colocar vírgula 00, tá? Posso trabalhar como número inteiro, porque não precisa de ser decimal mais. Então, 36. Aqui eu tenho 2. O que eu faço com ele? Ele vai passar para o outro lado na forma de raiz quadrada. Então, x é igual a raiz quadrada de 36. X é igual a 6 metros. Então, o comprimento dessa escada vai ser de 6 metros, que no caso é a hipotenusa, que é o arco, ok? Agora eu vou dar uma pausa, vou trazer mais alguns outros 2 exemplos para finalizar. Pessoal, voltando aqui com mais 2 exemplos para finalizar a nossa aula, tá? Os exemplos um pouco mais complexos, então vamos prestar bastante atenção. Segundo exemplo, em um esquadro, os lados perpendiculares medem 10 centímetros e 10 raiz quadrada de 3 centímetros. Quanto mede o lado oposto ao ângulo reto desse esquadro, né? E aqui eu tenho um ponto de interrogação, quanto mede está perguntando. Aqui, pessoal, desenhei esse esquadro aqui só para termos uma noção. Tem outros tipos de esquadro também, tá? Mas eu coloquei esse esquadro aqui, que é uma ferramenta que é utilizada pelos pedreiros, né? Para tirarem medidas para quando for fazer levantamento de uma parede, seja 90 graus. Porque senão ela pode pender e cair, tá? Então aqui, ó, entre um lado e o outro desse esquadro tem um essa perpendicular, que é um ângulo de 90 graus. Um lado mede 10 centímetros, pode ser esse lado aqui, ó, essa parte aqui, ó. Aqui tem 10 centímetros. E essa parte aqui, ó, vai ter 10 raiz quadrada de 3 centímetros, certo? E aí ele perguntou quanto mede o lado oposto ao ângulo reto. Ângulo reto, lado oposto é esse lado aqui, ó, porque vai formar um triângulo, tá? Então o lado oposto é esse aqui que ele quer descobrir. Então vamos descobrir isso. Primeiro vamos observar. O lado oposto ao ângulo reto é a hipotenusa, né? Que é o A. Então aqui pode ser o B e aqui pode ser o C, os catetos, certo? Então A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Então, gravando aquela frase que estava bem exposta aqui, né? O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos seus catetos, ou a soma dos quadrados dos catetos, tá bom? Medida do A é x ao quadrado, não sei. O B ao quadrado é 10 raiz quadrada de 3, mais o C, que é 10 ao quadrado. X ao quadrado é igual, opa, aqui está ao quadrado, tudo aqui está ao quadrado, tá? Então, 10 raiz quadrada de 3 ao quadrado quer dizer que é 10 raiz quadrada de 3 vezes 10 raiz quadrada de 3. Como vai ficar isso? O número fora da raiz multiplica com o número que está fora também. Então, 10 vezes 10, 100. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3, temos que lembrar nas propriedades, né? Quando eu tenho uma raiz multiplicando por raiz, que o índice é igual, que é a raiz quadrada, pega os números dentro da raiz que é o radicando e multiplica. 3 vezes 3, raiz quadrada de 9. Só que aqui, eu sei que dá para melhorar isso aqui. Por quê? Aqui eu tenho 100 multiplicado por quem? Raiz quadrada de 9. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Então, 100 vezes 3, 300. Ok? Substitui isso aqui tudo por 300. Mais 10 ao quadrado, que é 100, que é 10 vezes 10.
tá? Lembrando que são tudo ao quadrado, tá? Então é 10 vezes 10, lembrar de potência, não pode esquecer, tá? Aqui, ó, agora eu tenho 300 mais 100, que é 400. X é igual ao 2 aqui, que é uma potência, passa na forma de raiz. Raiz quadrada de 400 é igual a 20 centímetros. Então, esses quadros aqui, ó, ele tem nessa medida 20 centímetros, ok? Que é o A, que é a hipotenusa, ok? Certo? Acabou aqui. Neste terceiro exemplo e último, eu vou explicar já agora o que é o critério. Um fazendeiro tem esse terreno nesse formato, 12 metros aqui, aqui tem 10, aqui tem 20. E aqui ele não sabe quanto mede, porque na hora que ele estava medindo, ele não mediu essa parte, esqueceu. Só que aí, ele tem que cercar aqui. Como é que ele vai fazer? O Teorema de Pitágoras me ajuda nisso. Por quê? Pensa bem. Se eu fechar esse lado aqui, ó, o que formou aqui? Um triângulo retângulo, porque se aqui é fechadinho perpendicular, aqui também vai ser. Então aqui, ó, eu vou observar só nessa parte aqui agora, ó. Observa que formou um triângulo retângulo. Aqui eu sei que tem 12 e aqui tudo tem 20. Então daqui até aqui tem 12. 12 metros. Quanto que sobrou para mim? Se tudo é 20, eu tirei 12 aqui, sobrou para mim 8 metros aqui, ó. Certo? Sobrou 8 metros. E agora, o que eu vou fazer? Aplicar o Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras é A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. Nesse caso, quem que é o A observando nesse triângulo? O A é o que está oposto ao ângulo reto, que no caso é 10 metros. Que no caso é a hipotenusa. E os outros são catetos. Um cateto é 8 e o outro cateto eu não sei. Por quê? Se eu descobrir essa medida, paralelamente a ela, eu vou descobrir essa medida que ele quer, que o fazendeiro quer. Então vamos lá. Eu vou chamar aqui de B ao quadrado mais C ao quadrado, que aqui eu vou chamar de X. Então X ao quadrado, certo? Quanto que é 10 ao quadrado? 100 é igual. 8 ao quadrado, 64, que é 8 vezes 8, mais x ao quadrado, certo? Eu quero descobrir o valor do x. Pego o 64, que está positivo, e passa para o lado de cá, para o primeiro membro negativo. 100 menos 64 é igual a x ao quadrado. 100 menos 64 dá quanto? 36, né? 36 é igual a x. E aí eu não vou reescrever a potência, porque eu já vou jogar ela como raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 36 é 6, então x é igual a 6. 6 o quê, né? 6 metros. Então se aqui tem 6 metros, aqui também tem 6 metros. Tá? Então isso aqui tem 6, aqui também vai ter 6. Então qual que é a metragem de cerca que esse fazendeiro vai ter que comprar? Pega aqui, ó. 6 mais 12 mais 10 mais 20. Isso tudo de cerca que ele vai ter que comprar, só somar os seus lados, né? Então aqui, ó, 6 mais 2 dá 8, 1 mais 1 dá 2, 2 mais 2 dá 4. Então ele vai precisar de comprar 48 metros de cerca, ok? Então fica a minha aula aqui. Espero que tenham gostado. Muito obrigado e até a próxima.